Olá, seja muito bem-vindo ao nosso pequeno grupo da Comunidade do Redentor. Nós temos diversas formas de você se conectar, seja de maneira online, seja de maneira presencial, e alguns pequenos grupos ainda estão fazendo de maneira híbrida, presencial e também online. A nossa sugestão é que você use esse vídeo como uma introdução ao material que você pode aprofundar no seu pequeno grupo. A série que nós queremos começar hoje é a série que se chama A Essência de um Discípulo. A gente quer descobrir o segredo da felicidade ao encontrar Jesus e caminhar com Jesus em obediência. Vamos junto? Ao refletir sobre esse tema, a essência de um discípulo, Deus colocou fortemente ao meu coração uma palavra que se encontra em Mateus 28. Palavra muito conhecida, onde encerra esse evangelho de Mateus com esse anúncio de fazer discípulos a todas as nações. E Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eis uma situação que eu vejo que por vezes a gente negligencia, que é o que ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Jesus, ele enfatiza isso, não só no sentido de ensinar um conteúdo que ele ordenou, mas a ensinar a obedecer. Importante isso, não é simplesmente transmitir algo, algum conhecimento, mas é sim ajudar as pessoas a seguirem a Jesus. O desafio que nós temos é de ser um discípulo de Jesus, e isso implica em maturidade, crescer à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Por isso, nessa perspectiva de ensinar a obedecer o que Jesus ordenou, é que nós vamos olhar para o Sermão do Monte, a maior pregação que já existiu, do maior homem que já existiu, que é Jesus. E lá em Mateus 5 é onde a gente vai enfatizar todo esse período do pequeno grupo nesse primeiro semestre. Mateus 5, a palavra do Senhor, depois de Jesus ter orado, depois de Jesus ter chamado os discípulos para si, ele diz assim a palavra: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar quem? Ele começou a ensinar os seus discípulos. Seus discípulos se aproximam de Jesus, a multidão está ao redor e ele passa a ensinar. Não a maneira como a gente pode se tornar um cristão ou um discípulo dele, mas ele diz o que é um discípulo de Jesus. Nós aqui não encontramos no Sermão do Monte uma nova regra de conduta, mas nós encontramos no Sermão do Monte a identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus. Esse é o nosso desejo, que você cresça no discipulado com Jesus, que você cresça na intimidade com Jesus. E as bem-aventuranças, a felicidade que Jesus traz aqui é algo essencial para os nossos relacionamentos e para a nossa vida com Deus. Por isso, presta atenção, a primeira bem-aventurança que nós queremos compartilhar nesse estudo está no verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. De maneira muito singela para introduzir, para instigar a conversa que vocês terão. Essa bem-aventurança, ou seja, essa sentença sobre felicidade, ser feliz em Jesus, tem uma implicação no nosso relacionamento com Ele. Os primeiros 3 bem-aventuranças diz respeito ao nosso relacionamento com Ele, e as demais bem-aventuranças têm a ver com o nosso testemunho público da nossa fé, o nosso relacionamento com os outros. Então, Jesus aqui ele traz a primeira bem-aventurança: felizes são aqueles que são pobres em espírito. Eu acho que uma das coisas que nós temos como diagnóstico da nossa sociedade é que feliz é aquele que é autossuficiente, ou seja, aquele que não demonstra fraqueza, aquele que não precisa dos outros. E aí Jesus diz: felizes os pobres em espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua condição espiritual. E aí Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, pelo fato de nós vivemos independentes de Deus, pelo fato de nós nos declararmos autossuficientes, pelo fato de nós buscarmos uma autonomia que se torna algo contrário à vontade de Deus, é que nós pecamos. E ao pecar nós estamos separados da vontade de Deus. Essa é a condição na qual nós vivemos. Paulo ele ainda acrescenta algo mais sobre isso. E ele diz: olha, não existe um justo
sequer. Ao olhar, ao contemplar a terra, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém que cumpre totalmente o que Deus pede. Por isso, diante de Deus, a gente precisa reconhecer a nossa miséria espiritual diante dele. Nós somos pecadores, nós carecemos da graça dele. Eu acho que uma pergunta importante que a gente deve fazer: por que Jesus morreu? Qual a razão dele ter morrido? Por que Deus deixou a sua glória e veio ao mundo para nos salvar do quê e para quê? Sem o reconhecimento da nossa miséria diante de Deus, nós travamos a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Existem só 2 elementos que travam a obra de Deus nas nossas vidas. A primeira deles é a incredulidade, a nossa incapacidade de crer e confiar em Jesus, que é suficiente a sua morte e a sua ressurreição para nos dar vida e vida eterna. A segunda coisa é o orgulho, que é a nossa incapacidade da gente ver que nós temos fraquezas e essas fraquezas só são supridas na comunhão com Deus. Por isso, o material que nós temos disponível para você aprofundar isso e tentar entender o que falta para que você dê um passo a mais na sua fé e reconhecer aquilo que Jesus precisa realizar na sua vida e te libertar de toda a culpa, de todo o medo, para que você viva uma vida de intimidade com Deus. A essência de um discípulo parte do pressuposto que você reconhece a sua condição espiritual diante de Deus. Essa é o start da vida cristã. Você possa discutir isso no seu pequeno grupo, refletir, mas sobretudo, como Jesus diz, ensinar a obedecer. Que você obedeça e tenha uma experiência incrível com Jesus nesse tempo. Deus abençoe e até o próximo encontro.